Muito obrigado. O título da minha comunicação é Marx, Proudhon, Brissot, uma nótula de aclaramentos. As comunicações a um congresso ou a uma sociedade científica são suscetíveis de revestir um formato variado. Na amplitude que ao objeto é conferida, no nível de abstração escolhido para a abordagem, nos recortes operados e nas interlocuções convocadas. As comunicações destinam-se a expor resultados ou a dar conta do andamento de uma investigação. Mas a pesquisa comporta no trajeto, na trajetória una que define, patamares e etapas de um procedimento em que se interrogam porções de material esparso, que na computação derradeira até podem vir a dispor apenas de um modesto poiso na margem esquecida de um rodapé de sabenças. Na sessão de hoje, aquilo que trago para comunicar não transcende o âmbito da curta minudência de trazer por casa. A propósito de Proudhon, é conhecida a alusão fugidia que Marx faz a Brissot de Warville como precursor da tirada de que a propriedade é um roubo. Importa explicar o sentido da referência, perceber que a aproximação de Proudhon e Brissot como tal não terá sido propriamente um achado inventivo de Marx. E sugerir, por fim, uma possível identificação do trecho que, na eventualidade, serviu de veículo ou de forma intermédia próxima para o parentesco indicado. Destas matérias nos iremos sumariamente ocupar. Proudhon faleceu na madrugada de 19 de janeiro de 1865. 2 dias depois, Wilhelm Liebknecht, em nome da redação do Social Democrat de Berlim, pede que Marx escreva sobre o defunto do nosso ponto de vista, von unserem Standpunkt aus. Após tempestuosa insistência de Johann Baptist von Schweitzer, fundador da Gazeta, que aliás era de inspiração lassalliana, Marx envia-lhe a 24 de janeiro o artigo que virá a sair em 3 números na forma original da carta. Reportando-se ao Qu'est-ce que la propriété de 1840, que começara por tornar Proudhon famoso, Marx decompõe-lhe algumas das fragilidades. Em termos concepcionais, a crítica da sociedade era feita com os olhos do camponês de parcelas, mais tarde do petit bourgeois, mas aplicando uma bitola herdada dos socialistas. Quanto ao fundo da questão, o interesse girava em torno da propriedade no seu sentido burguês moderno, mas inapercebida no desenvolvimento histórico
que carrega, não investigada no plano económico das relações de produção em que se plasma e vista apenas sob o ângulo jurídico em que, como relação de vontade, se expressa. E é em remate desta desmontagem que surge a articulação que tomaremos aqui como pontapé de saída. E cito deste texto do Marx de 65. Traduzindo. Uma vez que Proudhon entrelaçou a totalidade destas relações económicas na representação jurídica universal, a propriedade, das Eigentum, la propriété. Ele também não podia ir além da resposta que Brissot, com as mesmas palavras, num escrito semelhante, já antes de 1789, tinha dado. La propriété, c'est le vol. A propriedade é o roubo. Fim de citação. Temos, por conseguinte, que verificar como o brocardo aparece em Proudhon, que discernir os contornos da tese por Brissot defendida, que surpreender eventuais antecedentes para a associação entre estes dois autores adiantada e, se possível, que propor alguma hipótese imediatamente explicativa do ressurgimento da ideia em Marx. Avancemos, então. O registro da ocorrência não é difícil de constatar no texto proudhoniano de 1840. Não sendo a propriedade nossa condição natural, interroga-se o Proudhon, de onde é que ela provém? Repudiando as doutrinações proprietaristas consagradas, Proudhon procura demonstrar que nem o trabalho, nem a ocupação do território, nem a lei podem criar a propriedade. E para pressentir o escândalo da opinião dominante, salta ao palco a resposta contundente. La propriété, c'est le vol. A propriedade é o roubo. Proudhon não reivindica para si os louros de uma descoberta revolucionária, mas tão só a função do intérprete genuíno daqueles sentimentos de equidade e de justiça íncitos no âmago da consciência moral de cada um, que importa trazer à luz para que as realidades se alterem. Com uma discreta modéstia, por cujos interstícios mal betomados se esgueira uma sibilina pretensão a antecipado conhecedor da ideia plenamente desenvolvida, Proudhon entende que apenas se lhe fica a dever la priorité de la formule, a prioridade da fórmula. Neste memoir de 1840, bem como no de 1841, não se descortina, de facto, qualquer referência, mesmo que apenas oblíqua, a Brissot de Warville. Na base de redações anteriores, Jacques-Pierre Brissot de Warville publica em 1782
umas recherches philosophiques sur le droit de propriété et sur le vol, considérés dans la nature et dans la société. Investigações filosóficas sobre o direito de propriedade e sobre o roubo, considerados na natureza e na sociedade. Nas memórias, num retrospecto quase arrependido, Brissot confessará que a publicação das recherches lhe trouxe dissabores e foi fonte de calúnias. O pensamento de Brissot acerca da propriedade é multifacetado na traça. O endereço primário aponta a uma humanização do direito penal, sobremaneira no tangente ao roubo, cuja origem social, de resto, já Cesare Beccaria, desde 1764, cuidara de desvendar. Eu cito o Beccaria, os delitos e das penas. O roubo é o delito da miséria e do desespero. O delito daquela infeliz parte dos homens a quem o direito de propriedade, direito terrível e talvez, forcem, não necessário, não deixou senão uma existência nua, uma existência nua. Fim da citação. E é neste marco que a construção de Brissot pretende escavar melhor os fundos, tomando expressamente o contrapé da opinião de Hugo Grocio, que ele reputa de falsa, mas era largamente partilhada entre os ilustrados, segundo a qual, cito o Grocio, o direito da natureza não estabeleceu de todo a propriedade. Brissot ensaia, por outro ângulo, uma definição do conceito perspectivada em termos materialistas e com uma abrangência meta-humana no espectro. Cito: todos os corpos organizados, homens, animais, vegetais, são proprietários. A propriedade é a faculdade que o animal tem de se servir da matéria toda para conservar o seu movimento. Esta conservação é o ponto central das precisões des besoins dele. Estas precisões são, portanto, a finalidade e o título da propriedade. Fim da citação. Deste modo, não há uma propriedade natural e não um comunismo originário, mas a fronteira dessa propriedade estende-se apenas até à satisfação das necessidades básicas dos seres vivos e nela terminantemente se esgota. O panorama, porém, muda de figura sempre que o Instituto é transposto para uma esfera societal odierna, onde o padrão da medida está invertido. E é aí que, com a ajuda de um conto de Voltaire, de 1768, L'homme aux 40 écus, Brissot faz intervir uma estridente alusão contrastiva ao roubo. E volto a citar Brissot. A medida das nossas precisões deve ser a medida da nossa fortuna. E se 40 escudos são suficientes
para conservar a nossa existência, possuir 200 mil escudos é um roubo evidente, un vol évident, uma injustiça. O rico prelado que enfia a mitra, fim da citação, e o magnífico financeiro a carapuça. Na natureza, escreve o Brissot, la propriété exclusive, a propriedade exclusiva, ou excludente, é um véritable délit, um verdadeiro delito. Instalada a rapina, irrompem num exuberante esplendor as assimetrias sociais. De um lado, os cidadãos proprietários vivendo na inação. Do outro, a numerosa plebe dos pobres, condenada a um trabalho perpétuo quando exista. O rasgamento é sempre, na entrelinha, recordado. E cito: o ladrão, no estado de natureza, é o rico. É aquele que tem algo de supérfluo. Na sociedade, o ladrão é aquele que subtrai ao rico que desordenamento de ideias. Fim da citação. O desarranjo consumado acabou, todavia, por se cristalizar em doutrina afeiçoada como dogma, que esquece e recalca o paradigma originário que perverteu. E volto a citar Brissot, porque estes textos não são conhecidos. A propriedade civil, que os políticos dos nossos dias olham como um direito tão sagrado, tão natural, não é senão uma invenção social que fere inteiramente o direito da natureza. Na natureza, a propriedade não pode ser separada do uso, não pode ser estendida mais longe do que esse uso. Fim de citação. O desfecho cai dentro do previsível. Esta propriedade civil, excludente, não é senão uma usurpação social. No entanto, comprovada a degenerescência imperante, o discurso de Brissot não inflete nem para uma nostalgia reminiscente do perdido, nem para as ilusões fomentadoras de um seu fantasiado restabelecimento. Com o caminhar da história, vivemos um societarismo em que as verdades da natureza, diz Brissot, não podem ser postas em prática, em que o estado virginal da inocência de antanho se tornou um irrecuperável pays des chimères, país das quimeras. Resta em sobejo uma bipartida lucidez a não perder no trato contemporâneo com as situações transformadas. E volto a citar Brissot. Defendamos, protejamos a propriedade civil. Mas não digamos que ela tem o seu fundamento no direito natural. Fim da citação. E na base remota de um reconhecimento da inalienabilidade do direito natural, desnaturado na socialização, mas não extinto, empreenda-se uma reforma humanitária na abordagem dos delitos e no sistema penal. Cito mais uma vez. Não é o infeliz esfomeado que merece ser punido. É o rico, suficientemente bárbaro para se recusar à precisão do seu semelhante, que é digno do suplício. Este rico é o único ladrão, le seul voleur. Só ele devia ser pendurado
nessas forcas infames, que apenas parecem levantadas para punir, por ter precisões, o homem nascido na miséria, para o forçar a sufocar a voz da natureza, o grito da liberdade, para o constranger a lançar-se numa dura escravatura para evitar uma morte ignominiosa. Fim da citação. E daí o apelo aos legisladores a que, distribuindo as riquezas, façam desaparecer a triste mendicidade. E não haverá mais roubo. Mas a contemporização filantrópica necessitada jamais despede do horizonte mantido a alternativa ousada que ao alcance no imediato se não mostra. Cito de um outro texto de Brissot. Pomos como fundamento de uma boa legislação a segurança da propriedade pessoal e fundiária. Uma obra-prima de política seria, no entanto, torná-la inútil, anulando-a, tanto quanto a razão o pode permitir. Seria arrancar ao crime a verdadeira raiz dele. Fim da citação. Para um bom entendedor da tranquilidade assentida, meia palavra do adivinhado remédio basta. Vimos, sumariamente e em separado, as concepções de Proudhon e de Brissot. Temos que perguntar agora pelo estabelecimento da conexão entre os filosofemas que eles desenvolveram. Confesso que neste capítulo, tal como porventura nos outros também, a minha investigação é ainda muito lacunar. Não obstante, os vestígios apontam para que o impacto polémico do qu'est-ce que la propriété, do Proudhon, tenha precipitado uma redescoberta das recherches do Brissot enquanto fonte documental precedente. 3 ilustrações telegráficas apenas. Em 1848, na sua acesa diatribe contra os comunismos de qualquer observância, Alfred Sudre investe contra o reivindicativo caderno de autoria proudhoniana para o formulário lapidar. E eu cito uma passagem desta obra do Sudre, intitulada Histoire du communisme ou réfutation historique des utopies socialistes. História do comunismo ou refutação histórica das utopias socialistas. Escreve o Sudre. Infelizmente não, Sr. Proudhon. Esta definição da propriedade não é sequer sua. 60 anos antes de si, Brissot tinha dito: a propriedade exclusiva na natureza é um roubo. Ao que ele acrescentava, em forma de complemento: o proprietário é um ladrão. Estas belas, noutros espaços tristemente célebres máximas, estão formuladas e são desenvolvidas nas recherches philosophiques sur le droit de propriété et le vol. Fim de citação. Em 1852, com respaldo ao que tudo indica nas memórias de Brissot e não nas recherches, Louis Blanc, no terceiro volume da sua História da Revolução Francesa, parafraseando a autobiografia de Brissot, relata, e cito agora a passagem do Louis Blanc. Ele, Brissot, tinha debutado por uma dissertação em que se aferrava a provar que, teoricamente,
a propriedade é o roubo. Fim de citação. A informação no traçado global é correta e não se encontra desprovida de sugestões subtis. Onde Brissot escrevera sur le vol et sur la propriété, sobre ou acerca do roubo e acerca ou sobre a propriedade, Louis Blanc emprega a expressão proudhoniana tornada emblema la propriété, c'est le vol. A propriedade é o roubo. Não é lapso da caneta, nem falta de rigor na transcrição. É tão só o furtivo transparecer da ligação insinuada que, porventura, era de conhecimento generalizado. Seja, entretanto, lembrado que na sua crítica proprietarista do famoso dito de Proudhon, Eugen Dühring, na Kritische Geschichte der Nationalökonomie und des Sozialismus, História Crítica da Economia Nacional e do Socialismo, de 1871, refere Louis Blanc como a fonte de que já o girondino Brissot tinha emitido a mesma sentença. Sem a menção de Brissot e de Louis Blanc, a não prioridade de Proudhon quanto à fórmula surge igualmente sublinhada no Cursus der National- und Sozialökonomie de 1873, no curso de Economia Nacional e Economia Social do Dühring. Verificamos, pois, que há indícios consistentes de que, num período distendido, em esferas diversificadas, embora algo restritas, o paralelo tinha circulação. Em 1846, Proudhon proclamava ainda, com um orgulho e uma intrepidez de pioneiro, a originalidade do achado. É na filosofia da miséria ou no sistema das contradições económicas. Eu cito, traduzindo já. A definição da propriedade é minha. E a minha ambição toda é provar que lhe compreendi o sentido e a extensão. A propriedade é o roubo. Em 1000 anos não se diz duas expressões como esta. Não tenho outro bem na terra, senão esta definição da propriedade. Fim da citação. Em 1862, Proudhon compendia em versão acabada e besunta de verniz a sua teoria geral da propriedade, facilitando aos não proprietários algum acesso à condição proprietária e convencendo os proprietários a cumprirem as suas obrigações fiscais, mantendo as relações de um capitalismo concorrencial, ficaria instaurada a harmonia universal e o flagelo das revoluções levaria definitivo sumiço. Eu estou a resumir textos do Proudhon, que no texto que eu entrego a seguir vem com as referências e o próprio original. Todavia, lardeando confidências e autobiográficos esquiços, surgem também nesta obra indicações ao nosso assunto pertinentes. Desde logo, a consciência dos reparos quanto à propriedade. É o primeiro texto que eu encontro no Proudhon, é este de 1862, Théorie de la Propriété. Cito. Acusaram-me de não ter sido senão o plagiário de Brissot. Hão de dizer em breve, estou à espera disso, que para a teoria da qual acabo de dar o esboço, eu também não sou senão o plagiário de algum autor nado morto, perdido na poeira das bibliotecas desde há 200 ou 300 anos.
Fim da citação. Em seguida, deparamos com a alegação de um conhecimento apenas tardio das antecedências, por intermédio de Alfred Sudre, em contexturas penitenciais de desagravo incentivado à honra proprietária ofendida. E cito: eu não conheço a obra de Brissot senão pelos extratos que em 1850, engana-se na data, um tal senhor Sudre dela publicou numa obra coroada pela Academia Francesa. Era o tempo em que se chamava em socorro contra o socialismo a juventude letrada. O tempo em que se prodigalizavam os encorajamentos àqueles que mais incenso queimam diante dos altares da propriedade. Fim da citação. Por fim, atrelada ao desmentido da influência, surge a concessão da palma por desfastio a um obscuro precursor que nem sequer as suas erradas concepções próprias teria entendido capazmente. E volto a citar o Proudhon em 62. Resulta dos extratos publicados pelo Sr. Sudre que Brissot teria dito antes de mim, mas apenas em forma de hipérbole, e no fogo da declamação, a propriedade é o roubo. Se é a prioridade da expressão que se reivindica para o jovem publicista que mais tarde se tornou chefe da Gironde, eu cedo-lhe de boa vontade. Mas Brissot não compreendeu o sentido das suas próprias palavras. E a crítica dele é errônea em todos os pontos. Fim da citação. Por conseguinte, também pela tortuosa travessa de um Proudhon aborrecido, nos chega o testemunho de que a sua associação a Brissot de Warville tinha, em 1862, curso. Resta examinar o último elo da cadeia, no fundo, a razão de ser desta comunicação. Desde 1843, Marx identifica escritos de Brissot, mas não as recherches, entre as fontes para o estudo da Revolução Francesa. Em A Ideologia Alemã, composta menos de 3 anos depois, uma referência fugaz poderá ter tido respaldo numa leitura das Mémoires. No entanto, que eu conheça, o único passo onde se alude à prioridade de Brissot sobre Proudhon aparece na Carta à Schweitzer de 1865 e que no começo citei. Será plausível admitir que Marx se encontrasse genericamente informado acerca desta controvérsia, embora eu não encontre indícios concludentes de que a origem haja sido a Théorie de la Propriété de 1862 do Proudhon. E não disponho igualmente de notícia quanto a pronunciamentos de Marx acerca de Alfred Sudre, o que não exclui que da obra dele o Marx tivesse conhecimento. Neste quadro, a pergunta é incontornável. Haverá sinais de alguma ocasional circunstância desencadeante suscetível de, em 1865, repescar dos santuários da memória é penetral, é para lembrar nas Confissões do Santo Agostinho, para repescar dos santuários da memória aquele remoto nexo
entre Proudhon e Brissot no tocante à tão badalada fórmula lapidar? Confesso que desde o longínquo momento da leitura inicial do trecho da carta ao Schweitzer, a questão me intrigou, mantendo-se durante anos não satisfatoriamente resolvida. O novelo estava, quanto à silhueta medular, identificado, mas faltava a ponta para o desembaraço da meada. E como tantas vezes acontece nas cotidianas deambulações do nosso mistério, o fio soltou-se fortuitamente quando andava à procura de outra coisa. Dos manuscritos de 1863, 1867, os manuscritos económicos, consta uma secção redigida por 1864 e destinada a constituir o que Marx imaginava então que viesse a ser o capítulo 6 do livro 1 de O Capital. Nas versões, entretanto, publicadas da obra, este texto não foi retido. A dada altura, Marx explica que o caráter irremovível das antinomias de Proudhon provém de ele exprimir, como sendo a lei do fenómeno, a confusão de Verwirrung que os fenómenos económicos na cabeça dele engendram. Mas, de seguida, o Marx salienta que os ataques desferidos pela vulgaire economia, pela economia vulgar contra Proudhon, ainda enfermam de vícios mais confrangedores. Proudhon não consegue saída para os paradoxos, mas não os esconde. Os economistas vulgares, incapazes também de os conceber, tratam de os disfarçar e, assim, a indigência teórica deles fica a descoberto. É por isso, exemplifica Marx, que o professor Wilhelm Roscher, e cito, designa o qu'est-ce que la propriété de Proudhon como confuso e confundidor. Roscher não entende aquilo que a antinomia proudhoniana, apesar de tudo, traduz e pretende varrer, com aciado despacho e pressurosa ligeireza, o incomodatício paradoxo para fora dos cenários. Que tem isto a ver com o nosso tema? Contarão vocês, que já estão cansados a esta hora. Tem tudo. Tem tudo. Porque é de manifesta conveniência ler o texto de Roscher na integralidade deste troço para desencantar a chave. No final de uma nota em que se insurge contra as faltas de respeito que determinados tratadistas recentes mostram ter para com a sacrossanta propriedade privada e que dão perigoso ensejo a toda a espécie de consequências socialistas. Isto é texto do Roscher. Roscher elucida como exemplo. E é de uma obra dele, de 1854, Die Grundlagen der Nationalökonomie, as bases da economia nacional. E cito agora. Proudhon, qu'est-ce que la propriété, 1840, contém um ceticismo extremamente confuso. Na terceira edição aumentada de 1858, que é aquela que o Marx utiliza, acrescenta-se ao verwirrend, und verwirrend e confundidor. Portanto,
um ceticismo quanto à propriedade, e volto ao texto de Rocher, como precursor do qual pode ser encarado Brissot, Recherche sur le droit de propriété et le vol, 1780. Estamos em condições, portanto, de observar o conselho de Machiavelli e andare direito alla verità effettuale della cosa. Andar a direito, ou ir a direito, à verdade efetual da coisa. Ao redigir, literalmente, num par de dias. Eu não sou um grande apreciador dos necrológios, mas perceberam o que é que eu disse, qual era a data em que o Proudhon tinha morrido, quando é que ele mandou os artigos, etc. Portanto, ao redigir, literalmente num par de dias, o artigo de 1865, Marx não terá esquecido a passagem integral do texto de Rocher, que, para efeitos de outra crítica, acabara de ser revisitado e só em parte transcrito. O que o Marx transcreve é a parte final da frase que imediatamente antecede esta outra, onde ele mostra como precursor do Proudhon o Brissot. Penso que este foi o rastilho que na proximidade fez detonar a associação, por outras vias de certo anteriormente conhecida, entre o afamado brocardo de Proudhon e as pioneiras formulações de Brissot de Warville anteriormente. É o ponto de chegada singelo da minha comunicação. Desculpem a demora do périplo pelas outras escalas. Mas um resultado, mesmo quando em escassez de fazenda vertido, carrega na fundura do porão o solavanco de não poucas viagens. Muito obrigado pela atenção com que me escutaram.